Ok, pessoal, dando continuidade ao assunto de matrizes, vamos ver algumas definições importantes. A primeira definição que vamos ver é sobre matriz oposta. Denomina-se matriz oposta de uma matriz A, e a gente representa por menos A matriz que somada com a matriz A dá como resultado a matriz nula. Matriz nula, todos os elementos da linha e colunas iguais a zero. Vamos ver exemplo. Se a matriz A tem os elementos 3, 6, menos 2 e 1. Então, a matriz oposta de A vai ser menos 3, menos 6, 2 e 1. Pois, se nós somarmos as duas, termo a termo, teremos a matriz nula. Então, a matriz oposta nada mais é do que pegar os elementos e trocar os seus respectivos sinais. Matriz transposta. Dada uma matriz de ordem M por N, a matriz transposta de A, que a gente vai indicar por A elevado a T, é a matriz de ordem N por M, ou seja, cujas suas linhas ordenadamente são as colunas de A. Então, percebam aqui no exemplo, eu tenho a matriz A de ordem 2 por 3. Ela tem duas linhas e 3 colunas. Tá? Então, o que é linha passa a ser coluna na matriz transposta. Então, a primeira linha é a primeira coluna. Segunda linha, a segunda coluna. Ok? Bom, falaremos agora sobre matriz inversa. Peço que tenham um pouquinho mais de atenção, porque essa aqui não é tão simples quanto as duas que nós vimos anteriormente. A matriz inversa, ela só vai existir, a matriz inversa de uma matriz dada, ela só vai existir se acontecer algumas situações. Que situações nós vamos ver agora? Então, dada uma matriz quadrada, primeiramente, a gente só vai poder ter matriz inversa se a matriz original for uma matriz quadrada. Matriz quadrada, para quem não lembra, é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, dado uma matriz quadrada A e a matriz identidade, que a gente vai representar por IN, identidade, pessoal, nós já vimos que é aquela matriz no qual os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Então, se existir uma matriz A elevado a menos 1, esta é a representação de uma matriz inversa, tem que ocorrer que, a hora que eu pego a matriz A e multiplico pela sua inversa, tem que dar a matriz identidade. Então, nós dizemos que A elevado a menos 1, ela é inversa de A. E aí podemos dizer que A é invertível, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo para a coisa começar a ficar um pouco mais clara. Então, dada a matriz A de ordem 2 por 2, então percebam, ela é uma matriz quadrada no qual tem duas linhas e duas colunas. A sua inversa é a matriz A elevado a menos 1, com os elementos 0, 1 meio, menos 1, 1 meio. Por que a gente sabe disso? Porque se a gente multiplicar a matriz A pela sua inversa, tem que dar a matriz identidade. Então, vamos dar uma olhada aqui? Vamos pegar, como é que a gente multiplica matrizes? Primeira linha com os elementos da primeira coluna. Então, vai me dar aqui na matriz resultante, primeira linha com a primeira coluna. Então, ó, 1 vezes 0 mais menos 1 vezes menos 1. Agora, ó, primeira linha com segunda coluna. Então, vai me dar esses elementos aqui. Ó. Então, 1 vezes 1 meio mais menos 1 vezes 1 meio. Certo? Agora, vou pegar os elementos da segunda linha com a primeira coluna. Então, a resposta vai me dar na segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser esses elementos aqui. Então, ó, 2 vezes 0 mais 0 vezes menos 1. Aqui. Agora, segunda linha com segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna. Então, são esses elementos aqui. Então, ó, 2 vezes 1 meio, está aqui, mais
0 vezes 1 meio. Está aqui. Então, ó, 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, 0 mais 1. 1 vezes 1 meio, 1 meio. Menos 1 vezes 1 meio, menos 1 meio. 2 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 1 meio, dá 2 sobre 2. 0 vezes 1 meio, 0. 0 mais 1, 1. 1 meio menos 1 meio, 0. 0 mais 0, 0. 2 sobre 2 dá 1. 1 mais 0, 1. Então, percebam que o meu resultado aqui deu a matriz de identidade. Lembrando, se eu tenho uma matriz de ordem 2, a sua inversa também vai ser de ordem 2. E a identidade também tem que ser de ordem 2. Esses elementos aqui, ó, são os elementos da diagonal principal. Então, percebam que todos eles são 1. Né? E o resto, 0. Por isso que é a matriz de identidade. Então, aqui eu forneci duas matrizes para provarmos que uma era a inversa da outra. Fazemos as contas, se encontrarmos a matriz de identidade, uma é inversa da outra. Agora vamos ver um outro exemplo. No exemplo 2, eu estou dando essa matriz aqui de ordem 2 para vocês, tá? E quero saber se existe a sua inversa. Então, por definição, a hora que eu multiplico a matriz A por uma matriz também de mesma ordem, que os elementos A, B, C, D, porque a gente tem que determinar esses elementos. Isso tem que dar a matriz de identidade de mesma ordem. Então, nós vamos fazer agora a aplicação da definição de multiplicação de matrizes para a gente montar aqui algumas relações. Então, vamos lá. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 5 vezes A mais 8 vezes C. Está aqui. Primeira linha com segunda coluna. 5 vezes B mais 8 vezes D. Está aqui. Agora, segunda linha com primeira coluna. Então, 2 vezes 3, 2 vezes A mais 3 vezes C. Está aqui. Agora, segunda linha com segunda coluna, serão esses elementos. 2 vezes B mais 3 vezes D. Isso tudo aqui tem que ser igual à matriz de identidade. Ora, então, deveremos pegar cada elemento da matriz do primeiro membro e igualar os elementos da matriz do segundo membro. Então, eu vou ter 5A mais 8C igual a 1. Está aqui. 2A mais 3C igual a 0. Está aqui. 5B mais 8D igual a 0. Está aqui. E 2B mais 3D igual a 1. Está aqui. Agora, para resolvermos duas equações com duas incógnitas, nós vamos utilizar um sistema de equações. Algo que vocês já viram lá no Ensino Fundamental 2. Muito bem. Então, montei aqui os dois sistemas, o primeiro e o segundo. E agora nós vamos utilizar o método da adição para resolver esse sistema. Para isso, a gente tem que preparar o sistema. Lembrando que, para utilizar o método da adição, eu preciso encontrar duas letras, ou melhor, duas incógnitas simétricas. Então, eu teria que, ter mais A com menos A, menos B com mais B, ou menos 5A com mais 5A. Então, aqui nós vamos preparar o sistema para tornar, eu escolhi aqui a letra A, fazer ela sumir. Então, quem seria o número comum entre o 2 e o 5? Seria o 10. Como um tem que ser o oposto ao outro, basta multiplicarmos uma das duas equações pelo negativo. Então, para que aqui em cima dê 10A, eu tenho que multiplicar por 2. Só que eu preciso multiplicar toda a equação, tá, pessoal? Então, aqui embaixo, para que o 2 vire 10, eu tenho que multiplicar por 5. Mas como eu preciso que ele seja simétrico, então é menos 5. Também devemos multiplicar toda a equação. Então, multiplicando as duas equações por esses valores que nós anotamos, reencontramos isso daqui. Aí agora a gente soma algebricamente termo a termo. Então, aqui, ó, 10A com menos 10A, a gente anula, cancela. 16C menos 15C dá C. 2 mais 0, 2. Então, já encontramos o C, que é 2. Agora, nós vamos substituir em qualquer uma dessas quatro equações, dessa ou dessa,
para encontrar o valor de A. Obviamente, eu escolhi a mais fácil, então eu quero escolher essa daqui. Então, no lugar do C, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2A mais 3 vezes 2 igual a 0. 3 vezes 2, 6. Vai para o outro lado, menos 6. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, então eu chego que o A é menos 3. Fazendo o processo análogo a esse outro sistema, preparamos o sistema e depois somamos algebricamente. Mais 10b com menos 10b, eles se anulam, pois são simétricos. E aí, mais 16d com menos 15d dá d. 0 menos 5, menos 5. Então, eu encontrei o d sendo menos 5, substituindo em qualquer equação, essa, nessa ou nessa. Eu escolhi na primeira, vou substituir o d por menos 5. Então, vai ficar 5b mais 8 vezes menos 5, certo? Então, igual a 0. 5 aqui vai me dar menos 40, mais 40, perdão, vai me dar menos 40, vai para o outro lado, mais 40, certo? O 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 40 dividido para 5, 8. Então, B vale 8. Encontrando os 4 elementos, a gente monta a matriz inversa. O A, o B, o C e o D. Ok, pessoal?